Eu quero trazer uma sequência de mensagens cujo tema é conexão improvável. E a mulher improvável dessa noite é Maria, aquela Maria de Betânia, aquela que marcou o coração de Jesus, uma mulher improvável, uma pecadora, mas que chamou a atenção de Jesus com a sua adoração. E é sobre esse personagem, sobre essa mulher improvável, que eu quero falar com você. Diz a história em Lucas, o capítulo 7, e o verso de número 36 a seguir. Jesus está na casa de um fariseu, de um judeu por nome de Simão, um homem conhecedor da lei. Ele faz um banquete, ele chama Jesus, ele convida os discípulos, tinha algumas pessoas ali, todos estavam assentados. Jesus estava ministrando naquela sala, mas diz a história que de repente entra uma mulher, e essa mulher percebe que os pés de Jesus não estavam limpos, os pés de Jesus estavam sujos. Mas por que disso? Porque na cultura daquela época dizia o seguinte, que um visitante ao adentrar na casa, ele primeiro passava por um lado da porta onde tinha ali uma bacia, e o escravo mais insignificante da casa, o menor escravo da casa, ele ia até a porta e ele lavava os pés dos visitantes para que estes adentrassem dentro da casa. Mas por que lavar os pés? Era uma questão de higiene, mas também uma questão de dizer: você é bem-vindo, é uma boa recepção, você é bem-vindo aqui nessa casa. Higiene porque naquela época não havia asfalto, as ruas eram de terra, não tinham sapatos fechados, os pés se calçavam em sandálias abertas, e com a sujeira da terra, com a sujeira das fezes dos animais, os pés se sujavam. Então alguém, um pequeno servo, ficava ao lado da porta, e quando o visitante entrasse, esse alguém ia lá e lavava os pés do visitante, dizendo com isso: você é bem-vindo nessa casa. E quando Maria entra na porta, ela mira os pés de Jesus e ela percebe que ninguém havia lavado os pés do mestre. E ela pensa consigo: o meu Jesus, o meu mestre, aquele que mudou a minha vida, aquele que deu sentido à minha história, ele não merece que eu lave os seus pés simplesmente com água, mas com o melhor perfume que eu tenho na minha casa. Diz a história, tanto Lucas como Mateus, Marcos e João relatam um pouco sobre a história dessa mulher. Ela vai correndo até a sua casa e ela pega um vaso de alabastro. O que é vaso de alabastro? É um recipiente de pedra que eles cavavam o interior daquela pedra e faziam ali um recipiente de perfumes caríssimos, de nardo puro. E diz a história que ela adentra aquela sala com aquele vaso de alabastro e ela quebra a tampa do vaso e começa a derramar aquele perfume nos pés de Jesus. Não é nas mãos, é nos pés de Jesus. E diz a história, os historiadores, que para se conseguir 300 ml daquele produto era preciso trabalhar o ano inteiro. Então era um perfume caro. Ela entendia que o mestre, que um dia teve um encontro com ela, não merecia ser lavado os seus pés simplesmente com a água de um servo insignificante na porta, mas que os pés de Jesus teriam que ser lavados por ela, pelo melhor perfume. E ela então começa a derramar nos pés de Jesus.
E diz a história que as lágrimas começam a derramar dos seus olhos. E o perfume vai então se misturando àquelas lágrimas. E o que se pode ouvir naquela sala são os sussurros de uma mulher apaixonada, que eu imagino as frases que ela dizia aquela tarde: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu sei quem eu era e o que passei a ser depois de um encontro contigo. A história vai dizer que ela era uma pecadora, uma mulher improvável para estar naquele lugar. Ali só tinham homens. A cultura dizia que uma mulher não podia estar entre homens, ela não era bem-vinda naquele lugar. Mas ela queria adorar Jesus. E com aquele perfume, com as suas lágrimas, diz a história que ela beija os pés. Mas compreenda, não são as mãos, são os pés. Porque quem busca as mãos sempre está buscando alguma coisa. Sempre quer uma bênção, sempre quer um presente, sempre quer que Deus resolva um problema. Mas ela não está ali preocupada com ela. Ela não está preocupada com o que ela quer, com o que ela precisa. Ela quer adorar Jesus. Ela ama o Cristo. E eu imagino as palavras: eu sei quem eu era e o que passei a ser depois de um encontro contigo. As lágrimas se misturam ao perfume, se ouve estalos de beijos naquela sala. É uma mulher beijando não as mãos, mas os pés de Jesus. A história continua. Ela não diz para Simão, o dono da casa: ei Simão, vai lá no seu guarda-roupa e traga uma toalha para eu enxugar os pés de Jesus. Não, ela não tinha autoridade para isso. Ela era improvável naquele lugar. Ela não era bem-vinda naquele lugar. Então ela se curva um pouco mais, e com os seus cabelos ela então começa a enxugar os pés de Jesus. E você sabe o que significa cabelo para eles naquela época? Cabelo significava honra, cabelo significava glória. Então, com a sua honra, com os seus cabelos, ela então enxuga os pés de Jesus. É uma adoração profunda. O cheiro suave daquele perfume enche aquela sala. E aqueles que seriam os prováveis para fazer isso, além de não fazer, eles começam a julgar a atitude daquela mulher, a dizer do próprio Cristo: ele não é mestre coisa nenhuma, ele não é filho de Deus, porque se ele soubesse quem é essa mulher improvável, ele então a rejeitaria. Mas a história continua. Ela beija os pés, ela lava os pés, ela enxuga com os seus cabelos, e de repente o mestre se manifesta, e ele diz algo que eu gostaria de ouvi-lo. Eu gostaria de ouvir esta frase quando em alguns momentos eu pego um violão e começo a adorar Jesus. Porque a minha intenção não é cantar para pessoas, o meu desejo não é impressionar as pessoas, o meu desejo é cantar para Cristo, é adorar Jesus. Eu me lembro da história quando ainda estava no seminário lendo um livro sobre adoração. Um cantor americano por nome de Ron Kenoly, ou Ron Kenoly, diz a história que um dia ele estava ensaiando para cantar no culto à noite. Ele estava ali adorando, e de repente ele teve uma visão. Ele viu como que o próprio Deus estivesse sentado na primeira cadeira daquele templo. E então ele ouviu uma voz dentro dele que dizia o seguinte: quando você canta, quando você adora, eu sento na primeira cadeira, eu recebo a sua adoração. Então, a partir daquele momento, ele compreendeu que quando ele canta, que quando ele
adora, que quando ele pega o seu instrumento, ele não está cantando, ou não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com o público, não tem a ver com gente, tem a ver com Jesus, tem a ver com adoração. E aquela mulher compreendeu esse segredo. Lá atrás, ela invade aquela sala sem ser bem-vinda naquele lugar, mas ela demonstra a sua adoração de paixão por Jesus. E Jesus então diz: passem os anos, passem as eras, o que essa mulher fez sempre será lembrado. Aonde se pregar o evangelho, vai ser dito sobre essa mulher. E o tema dessa palavra é a improvável que marcou o coração de Jesus. A mulher que não tinha qualificações para estar naquele lugar, mas que marcou o coração de Jesus com a sua adoração. E eu quero convidar você a ter uma atitude como esta mulher, independente do que dizem sobre você, independente do que você mesmo acha sobre si mesmo, talvez sem condições, talvez uma reputação não muito boa em relação às pessoas. Mas o que importa não é a reputação que você tem para as pessoas, o que importa é como Deus vê o seu coração, é como Deus vê a sua atitude quando se dobra diante dEle, é a pessoa que você quer se tornar a partir de um encontro com Ele. Foi isso que essa mulher entendeu. Eu sei quem eu era e o que passei a ser depois de um encontro com o Senhor, então eu te adoro. E eu quero adorar Jesus com uma canção. Sempre essa música, ela faz parte dos momentos de adoração. O improvável que adora, o improvável que canta para Ele. Quando a música esmurece, quando tudo perde o sentido para o cantor, então ele olha para Deus e ele quer cantar algo que alegra, que abençoa o coração de Deus. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com situações, tem a ver com um coração quebrantado que quer marcar o coração de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscai, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na 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 na.
valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre fraco e tudo que tenho é teu, cada fôlego meu, oh Rei, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Reconheça isso. Embora eu seja um pobre fraco e tudo que tenho é teu, cada fôlego meu, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscai, Senhor, do que os olhos podem ver. Eres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na 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 na. A essência és tu, Jesus, Jesus, Jesus. O improvável, uma improvável pecadora que marcou o coração de Jesus com a sua adoração. Ela não era bem-vinda naquele lugar, mas com um perfume caro, com as suas lágrimas, com seus beijos, com frases do tipo: eu sei quem eu era e o que passei a ser depois do encontro contigo, entendendo o tamanho do perdão que ela recebeu, em amor, ela devota a adoração. Improváveis na mão de Deus.